o Senhor. Boa noite a todos, com a bênção de Deus, amém? Amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Vamos estar meditando nesse texto nessa noite, e eu quero falar nesta noite, nessa primeira mensagem, o caminho da intimidade com Deus, amém? Caminho da intimidade com Deus. Depois você vai entender o que é que tem a ver família inabalável, ano inabalável, com o caminho de intimidade com Deus. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Diz assim o texto. Todos acharam? Quem está com a Bíblia? Diz o texto assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrado de geração em geração. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e pedimos, meu Deus, a tua direção, o teu favor, a tua presença. Queremos, meu Deus e meu Pai, olhar sempre para ti, visualizar a tua presença e aprender mais do Senhor. Então que nesta noite o Senhor nos ensine, que nesta noite o Senhor nos leve para perto de ti, que nesta noite nós possamos compreender a tua vontade sobre as nossas vidas. Oramos aqui, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar todos em nome de Jesus. Quando eu estava orando a Deus e eu disse: Senhor, eu preciso de uma primeira mensagem, porque a partir da primeira mensagem é que eu vou desenvolver as outras 12 mensagens que vão ser pregadas durante esses 12 dias. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi que, para que nós possamos ter uma família inabalável, o nosso ano precisa ser um ano inabalável. Porque se o nosso ano não for um ano inabalável, a nossa família não vai ser uma família inabalável. E a partir daí Deus começou a falar ao meu coração acerca de intimidade. Porque a única forma de nós termos um ano inabalável e consequentemente uma família inabalável é nós termos
intimidade com o Pai. Nós precisamos trilhar um caminho, desenvolver um caminho de intimidade com Deus. O caminho de intimidade com Deus, ele vai nos levar a sermos fortalecidos por Ele. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos ser levados pela onda, vamos ser levados por palavras, vamos ser levados pelo pessimismo, vamos ser levados pelo desânimo, vamos ser levados por alguém que quer que a gente pare. Então, como que a gente faz para ter um ano inabalável? A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é: precisamos seguir e precisamos desenvolver um caminho de intimidade com Ele. Sem intimidade com Deus, nós não podemos ter nada. E quando nós falamos em intimidade com Deus, a primeira pessoa que nos vem à mente é Moisés. Um camarada que teve, a intimidade, que conseguiu ficar frente ou ao lado ou diante da glória de Deus. Um homem que verdadeiramente buscou a intimidade com Deus. Um homem que a princípio não queria intimidade com Deus. Moisés queria simplesmente viver a vida dele, mas Deus o chamou para ter intimidade. Deus o chamou para poder ser uma pessoa inabalável. E quando eu vejo a história de Moisés dentro do padrão de inabalável, eu vejo que Moisés passa por diversos problemas, por diversas adversidades. Moisés era um grande líder, mas um líder que precisava mexer com pessoas. E nós precisamos aprender a conviver com pessoas para que a gente possa se tornar inabalável. Porque as pessoas fazem com que a gente vai para lá e vem para cá. É ou não é? As situações fazem com que a gente vai para lá e vem para cá. Agora nós precisamos a cada momento mais termos a fixação de que nós precisamos ser inabaláveis. Inabaláveis. E a primeira coisa que nós quero trabalhar nessa noite é o caminho da intimidade com Deus. O caminho da intimidade com Deus. Nós precisamos verdadeiramente desenvolver esse caminho. Então, qual é o caminho? Qual é a regra? Qual é a instrução que a Bíblia nos dá nesse texto para que a gente possa ter intimidade com Deus? Primeiro, nós precisamos ter a sensibilidade para o novo, para o inusitado e para o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos ter sensibilidade para aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. É o primeiro caminho para que nós possamos ter ali intimidade com o Pai. Olha o que diz aqui, capítulo 3, nós vamos trabalhar tudo dentro do capítulo 3, versículo 1 ao 15. Então vamos lá, do versículo 1 ao 13, diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça queima, ou por que a sarça arde, e ela não se queima? Meu irmão, aqui nós vemos Deus chamando e atraindo a presença de Moisés. É normal no deserto, a sarça, desde menino, desde pequeno, eu sempre imaginei que a sarça, ela fosse uma grama. Quem já imaginou que fosse uma grama, diz amém? Só eu, então estou sozinho nesse barco. Eu achava que era. Tinha uma canção muito antiga, a gente aprendia na escola bíblica dominical, que diz assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Lembra? Vocês lembram dessa canção ou não? E aí o que acontece? Essa canção me levava a ter de que Moisés estava pisando sobre a sarça, e o lugar onde ele estava pisando, a sarça que ele estava pisando, era o lugar santo. Até o teu entendimento de que a sarça era uma árvore, tinha nada a ver com grama, era uma árvore que nasce no deserto. E aí de repente Moisés está andando no deserto, na sua vida, no seu cotidiano, na sua tranquilidade, e aí de repente ele olha e ele vê uma sarça ardendo. Mas isso era normal no deserto, é normal no deserto, por causa do calor, as árvores pegam fogo, normal. Só que quando termina de pegar fogo, não tem mais nada, a árvore é consumida. Mas nessa ocasião, houve algo sobrenatural. E qual foi o sobrenatural? Moisés olha na sarça, e o que chama a atenção dele é que havia fogo na sarça, mas a sarça não se consumia, era algo sobrenatural, e ele entende isso. Ele vai até lá para ver. Nós precisamos estar abertos para o sobrenatural de Deus, porque a gente vive num mundo que tudo é natural.
que nós temos explicações científicas para tudo, nada é sobrenatural. Se nós queremos ter intimidade com Deus para sermos pessoas inabaláveis, nós temos que ter a sensibilidade do milagre. O milagre que Deus opera, o milagre que Deus faz. Milagres. Ontem, depois que a gente contou o testemunho, a Ariane contou o testemunho dela, e aí com o Márcio ali fora, o Márcio falou: pastor, ainda tem mais milagre, porque Deus fez algo maravilhoso que chegou antes do final do ano, do começo para o final do ano. Eu tenho uma casa nova e o Jacques também tem uma casa nova. Milagre de Deus. Consegue ver milagre onde verdadeiramente as pessoas explicam pelo lado natural, mas a intimidade com Deus nos leva a ver Deus operando grandes milagres e grandes maravilhas na nossa vida. Então precisamos ter esse senso do milagre. Não podemos tentar explicar tudo pelo natural. Nós temos que visualizar Deus agindo em nossas vidas, porque quando nós temos essa sensibilidade do milagre, com certeza absoluta, nós começamos a ter intimidade com Deus, amém? Intimidade com Deus, vemos o sobrenatural agindo. As pessoas olham pelo natural, nós precisamos olhar pelo sobrenatural. Segunda coisa, precisamos ter disposição para a santidade, o temor a Deus e a consagração. Santidade, temor a Deus e consagração, intimidade com Deus. Olha só o que diz aqui, do 4 ao 6, ainda de Êxodo 3. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Nós temos que estar dispostos a viver uma vida de santidade. Irmãos, Deus tem me incomodado muito já há algum tempo, e muito se fala nisso, legado. O que é legado? Uma pessoa deixou um legado. O que é legado? É uma herança, e no nosso caso uma herança moral. A pergunta que eu sempre faço é: que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A Bíblia Sagrada diz aqui que Moisés, ele está andando, ele vê a sarça, Deus se manifesta e diz: Moisés, o lugar que você está é terra santa, tira as sandálias. Tirar as sandálias significa se santifique, se separe. E nós precisamos, se nós queremos sermos pessoas inabaláveis, nós precisamos ter santidade, temor a Deus e uma vida de consagração. Uma vida de consagração. Nós lançamos o desafio dos 12 dias. Depois eu vou falar rapidinho sobre isso. Mas durante os 12 dias nós temos um desafio de jejum, que já começa hoje. Deveria ter começado à meia-noite, mas nós vamos começar hoje, porque eu acabei não passando as dicas. Nós temos um desafio de 12 dias aí pela frente de jejum. Para que é o jejum? Santificação, temor a Deus, e para que nós possamos nos consagrar diante dEle. E esse ano é especial porque é pela nossa família, pela família inabalável. Nós temos que ter esse centro e temos que estar dispostos a ter essa disposição para a santidade. Eu tenho visto, irmão, tem um negócio chamado internet. Dentro da internet tem um negócio chamado Facebook. E tem umas coisas que estão me assustando nos últimos tempos que eu tenho visto no Facebook. Pessoas que não têm mais temor a Deus. Homens, mulheres, evangélicos, cristãos, que perderam o temor a Deus. Sabe? Que perderam o temor a Deus. E ainda hoje conversando com a pastora, eu falei assim: o que eu faço? Eu vou precisar ligar para o meu discipulador para saber o que eu faço, porque eu estou perdido. Pastor, eu estou falando a verdade. Que pessoas que perdem o temor a Deus e postam nas redes sociais coisas absurdas que não convém um cristão fazer, quanto mesmo anunciar que está fazendo. E a gente fica perdido sem saber o que fazer, a gente como pastor, porque as pessoas perdem o temor a Deus. Antigamente, quando se falava em Deus, as pessoas tremiam de temor a Deus. Falavam de cultuar a Deus, as pessoas tremiam de temor a Deus. Hoje não temos temor,
levamos a vida de qualquer jeito, e aí a gente quer ter uma família inabalável. Não vamos ter uma família inabalável se nós não nos colocarmos na santificação e na consagração e no temor diante do nosso Deus. Não vai ter jeito. A nossa vida não vai ser estruturada, a nossa família não vai ser estruturada, se nós não voltarmos a termos temor a Deus, meu irmão. Temor a Deus, temor a Deus. Nós precisamos nos colocar na presença desse Pai e dizer: Senhor, eu te amo, eu temo ao Senhor. Temor, meu irmão, não é medo, mas é respeito a esse Deus maravilhoso que entregou o Filho dele por minha causa e por tua causa. Temor a Deus. Eu assustei hoje, meu irmão, sinceramente assustei e fiquei angustiado. Fiquei angustiado, porque as pessoas perdem demais o temor a Deus. Precisamos ter temor a Deus, precisamos passar pelo crivo da santidade. Moisés fez isso. Terceiro, que eu tenho pouco tempo para pregar. Terceiro, precisamos ter coragem para o compromisso, o serviço e a adoração como missão. Eu tenho intimidade com Deus quando eu me disponho a ter um compromisso com Ele. Amém? Compromisso com Ele. E eu tendo compromisso com Ele, eu tenho compromisso com o serviço. Eu tenho compromisso com a adoração. Olha só o que diz aqui o versículo 7 ao versículo 12. Diz assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis ao Senhor Deus neste monte. Aleluia. Disposição, disponibilidade. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, é você, eu escolhi você, eu te atraí, eu trouxe você para perto, para que você possa ir lá, para que você possa tirar o meu povo do Egito. Meu irmão, essa palavra trazendo para o dia de hoje: Deus não te chamou para você ficar sentado numa cadeira assistindo o culto dia de domingo. Pastor, Deus não te chamou para você vir para a igreja, sentar numa cadeira todo domingo e assistir culto. Deus te chamou para que você venha, aprenda e saia e dê fruto, e esse fruto prevaleça. Foi para isso que Deus nos chamou. Se nós queremos ter intimidade com Deus e sermos pessoas inabaláveis, homens e mulheres inabaláveis, nós precisamos estarmos dispostos a ter um compromisso com Deus, a ter um compromisso com o serviço e a adorar o Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz aqui: depois que você tirar o meu povo lá do Egito, você vai me adorar aqui neste monte. Aleluia. Meu irmão, quando a gente vê isso, arde o coração da gente. O que é que temos feito pelo reino de Deus? Quantas pessoas, nós terminamos o ano de 2015, quantas pessoas nós ganhamos, individualmente falando, cada um de nós, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus no ano de 2015? Já parou para pensar, já contou nos dedos quantas pessoas se converteram através da sua vida? Se converteram através da palavra que você deu? Você já imaginou quantas pessoas? Pastor, o senhor pegou pesado. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para que a gente vá e dê fruto. É o que diz, o próprio Jesus diz isso. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vá e dê fruto, e esse fruto prevaleça. Nós precisamos colocar a mão no arado, meu irmão. Tem muita gente padecendo aí fora. Eu preguei uma mensagem há muito tempo atrás, que devo retornar ela esse ano, e eu preguei baseado no livro do Telly Osborne, um grande avivalista. O cara faz campanhas e mais campanhas de avivamento no mundo inteiro. Teve no Brasil alguns anos atrás. E quando eu me deparei com esse livro chamado Impacto, eu fiquei impactado. Preguei a mensagem desse livro e estou para repetir ela,
Porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão do nosso lado e elas estão se arrebentando e a gente não faz nada. A gente cruza os braços e quer ser pessoas inabaláveis, quer ter intimidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus quando nós verdadeiramente temos coragem, mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer, não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Colocar a mão no arado não é fácil. É mais cômodo não colocar a mão no arado. Agora nós vamos fazer isso. 2016 está aí. Está inteirinho, vislumbrando diante de nós. Está inteirinho aí. Se abriu a janela de 2016, ele está todinho aí. 366 dias, que esse ano é bissexto. 366 dias para nós fazermos algo para Deus, para nós buscarmos alguém, para nós sermos testemunho, para que as pessoas olhem para nós e digam: eu vou na tua igreja, eu vou lá adorar esse Deus, eu quero esse Deus. Nós temos que olhar, as pessoas olharem em nós, assim como as pessoas olhavam em Moisés, e olhar em nós e ver a glória de Deus em nossas vidas. Mas para isso nós temos que pagar um preço de compromisso, um preço de serviço e um preço de adoração. Amém? E o quarto, para terminar, nós precisamos ter o desejo de Deus e do conhecimento desse Deus. Amém? Precisamos ter o desejo de conhecer mais Deus. Eu louvo a Deus quando um jovem, quando alguém chega para mim e fala: pastor, eu quero aprender mais de Deus, me ensina mais, eu quero aprender mais. Isso, sabe, me dá ânimo para viver. Aprender mais de Deus, eu quero mais aprender de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo 13 ao versículo 15, diz assim, ó: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que Moisés queria? Conhecer mais Deus. Ele queria conhecer mais. Ele tem um encontro com Deus, né, como nós todos tivemos um dia. Ele tem um encontro com Deus, e aí de repente Deus fala: olha, eu quero que você vá e que você dê fruta, eu quero que você vá e livre o meu povo lá. Ele diz: tá bom, eu vou. Mas quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Qual é a sua essência? De onde o Senhor veio? Porque foi mais ou menos isso que Moisés conversou com Deus. E Deus disse assim, ó: eu sou o que sou. Simplesmente isso. O eu sou. E aí lá em João, Jesus responde essa pergunta, né? Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos abrir o nosso coração e ter desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer a essência de Deus, para que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, para que nós possamos, assim como o Provérbios diz, ensinar os nossos filhos no caminho que devam andar, para que quando eles se crescerem, quando eles estiverem grandes, eles não se percam. Vocês vão ouvir muito falar sobre família esse ano, vão enjoar de falar sobre família, vão enjoar, entendeu? Porque a família é a mola mestra da sociedade, e a família está deteriorada, a família está complicada, e nós vamos buscar para que Deus possa fazer das nossas famílias uma família inabalável. E começa pelo crivo da intimidade com Deus. Uma família que tem intimidade com Deus, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa que tem intimidade com Deus, e leve os seus filhos a ter intimidade com Deus. Essa é a nossa primeira oração. Essa é a nossa primeira oração, que nós venhamos ter essa intimidade com Deus, visualizando e tendo no coração a vontade de ser mais santo, de buscar sua presença, de aprender mais dele, buscando dele, ele sendo prioridade em nossas vidas. Porque às vezes Deus não é prioridade em nossas vidas, meu irmão. Qualquer coisa vira prioridade. A nossa agenda está cheia o tempo todo para Deus, mas para as coisas do mundo não.
A nossa agenda é abarrotada, nós não temos tempo, nós não temos disposição, nós não temos disponibilidade, nós não podemos fazer mais, nós não temos, e qualquer coisa toma o lugar de Deus em nossas vidas. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, baseado naquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre família inabalável, é que para termos uma família inabalável, nós precisamos sermos pessoas inabaláveis, e para sermos pessoas inabaláveis, nós precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Como é que você está na tua casa com intimidade com Deus? Como teus filhos olham você em relação a você e Deus? Como que a tua filha, como teus filhos olham para você em relação a isso? Você parou para pensar nisso? Porque os teus filhos vão fazer aquilo que você faz, os teus netos vão fazer aquilo que você faz. Tudo que você faz, teus netos vão repetir. Pode ter certeza disso. Teus filhos vão repetir. E se alguém for confrontar por alguma coisa errada que esteja fazendo, ele vai falar: ah, meu pai faz, minha mãe faz, eu também vou fazer. Não tem problema, né? Não tem problema. Nós estamos pegando no pé aí, né, em relação a roupas. Estamos falando sobre roupa há algum tempo já, e vamos continuar falando durante o verão inteiro, até chegar o inverno. E no inverno a gente volta a falar de novo, porque existem alguns exageros. Mas não adianta nada a igreja falar, não adianta nada o pastor falar, não adianta nada os discipuladores falar, não adianta nada, não adianta, é uma guerra. Se nós falamos de altar, mas o pai em casa, a mãe em casa não nos ajuda, como que nós vencemos essa guerra? Da sensualidade, porque hoje as roupas são muito sensuais, e nós não trabalhamos com os usos e costume, não. Tem esse negócio de uso e costume, não. A Bíblia diz que nós temos liberdade, mas essa liberdade não pode nos levar ao pecado. Então nós como igreja não podemos cobrar. Nós vamos cobrar, já aconteceu isso, de uma das nossas discipuladoras confrontar uma jovem por causa da roupa. Falou assim: não, mas minha mãe deixou, então o que eu tenho? Não tem problema, minha mãe deixou. E a pergunta foi: a tua mãe viu você sendo de casa com essa roupa? Viu? O que ela falou? Não, ela deixou, não tem problema não. Qual é o exemplo que nós estamos tendo dentro da nossa casa, meu irmão, minha irmã? Qual é o exemplo? Nós vamos falar esse ano sobre mulher inabalável. Vamos trazer pessoas para falar sobre mulher inabalável numa reunião para mulheres. Vamos falar sobre homens inabaláveis. Porque, irmão, nós como homens, nós somos abaláveis. Nós deixamos muito aquém a nossa família. Nós deixamos muito aquém. Nós não temos mais pulso dentro da nossa casa. Quem manda dentro da nossa casa é a moda, quem manda dentro da nossa casa é a televisão, quem manda dentro da nossa casa é a internet, quem manda dentro da nossa casa é o WhatsApp, é o Facebook. Nós não mandamos mais, nós não temos mais autoridade como homens dentro de casa. E aí a balbúrdia é feita, porque quando o homem não tem autoridade dentro da sua própria casa, meu irmão, você quebra um princípio da Bíblia, e você quebrou um princípio da Bíblia, acabou, não tem mal o que fazer. E as famílias estão assim, homens frouxos, mulheres mandonas. Pastor, é o que está acontecendo. Mulher que está mandando no marido à torta e à direita. A gente tem visto isso e tem ouvido isso, e isso tem nos assustado. Foi por isso que Deus colocou no nosso coração: família inabalável é feito de pessoas inabaláveis. Mudança de vida. A nossa família vai ser inabalável quando nós tivermos intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós vivemos segundo a sua palavra. Essa palavra que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Que isso aqui é o manual de fé. Meu, tem que acreditar nisso. Mas mais do que um manual de fé, é um manual de prática. Um dia eu confrontei o Alisson por causa de uma situação. Ele disse assim: pai, eu vou ficar brigando direto com a Cíntia. Eu falei: não, mas briga de vez em quando. Seja homem na tua casa de vez em quando. Você não precisa brigar o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas homens, nas principais decisões da tua casa, o destino da tua casa não está na mão da tua esposa, está na tua mão. Na tua mão. Rodrigo casou agora. A Fabiana vem de uma geração que a mulher manda, que a mulher é livre, que a mulher é isso, que a mulher... Se o Rodrigo não tomar o rumo da casa dele, se o Rodrigo não tomar a rédea da casa dele, quem vai mandar é a Fabiana. E está errado. Me perdoe, está errado.
Ou a gente faz a nossa família uma família segundo a Bíblia, ou a nossa família nunca vai ser uma família inabalável. Filho não tem que mandar dentro da tua casa. Não tem que mandar dentro da tua casa. As principais decisões não podem ser da tua esposa, meu irmão. Não pode ser, tem que ser tua. Seja homem, assuma a responsabilidade. Diga não quando é para dizer não. Diga sim quando é para dizer sim. Não recue da sua responsabilidade. Não fique com medo de cara feia e de biquinho. Como diz a pastora Rose, biquinho se cura na cama. Vai dormir, que o bico passa. Vai dormir, que a coisa calma. Família inabalável é intimidade com Deus Todo-Poderoso. É viver segundo os seus preceitos, é viver segundo a Bíblia Sagrada. E nós vamos ficar 12 dias aqui ministrando sobre família inabalável, sobre homem inabalável, sobre pessoa inabalável, sobre o ano inabalável. Porque, irmãos, nós vamos levantar a cabeça e a nossa família vai ser que nem o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Esse é o nosso objetivo, porque o nosso Deus, Ele está do nosso lado, para que nós possamos termos uma família que não vai se abalar em 2016, ao contrário, vai permanecer firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo.